No YouTube tem muitas perguntas que fazem assim, são perguntas pertinentes, que a gente às vezes não passa batido, né? Mas algumas perguntas que chegam para a gente faz questão de responder, até mesmo com respeito aos nossos seguidores, porque eles precisam, né? Estão acompanhando, eles querem saber. E tem uma pergunta de uma moça aqui, era para a gente ter falado há um mês atrás, Flor Bela. Ela diz o seguinte, ela pergunta o seguinte, olá, sou aqui de Portugal, muito obrigado pelo vosso trabalho em disseminação do livro de Urântia, estou lendo a parte 1, já li a 3 e 2 vezes a 4. Talvez, por eu não ter lido tudo, eu gostaria que me ajudasse na seguinte questão. Eu ainda não entendi por que Caligástia não foi preso junto com Lúcifer, já que junto com todos os rebeldes. Isso é uma pergunta muito pertinente. Até eu também fiquei na curiosidade de saber. Eu falei, será que eu dou uma pesquisada aqui para saber antes? Não, mas eu vou esperar os meus hooks da intelectualidade e da espiritualidade. Vai pegar esse termo mesmo, será? Será? Não pode. Então, um dos senhores podem comentar, podem falar brevemente sobre esse questionamento dela? Quer comentar aí, cara? Pode comentar aí que a gente Eu vou trazer primeiro o texto, né? Eu conheço a Flor Bela, na verdade eu conheci a Flor Bela na primeira aula da Escola Urântia. Eu não conhecia, só de nome também, né? Ela é uma estudante antiga já, né? Ela já é uma estudante já comprometida até um tempo já no livro de Urântia, né? Eu não conhecia ela visualmente ainda, né? Conheci ela naquela aula da Escola Urântia, né? Que a gente participou naquele dia lá, né? Uma senhora muito simpática de Portugal. Muito simpática. Eu espero que a senhora esteja vendo esse vídeo. E o nome condiz, e o nome condiz com ela, né? Ela é uma pessoa muito simpática, muito gente boa, né? Sim. E é muito bom esse questionamento, cara, porque o livro não deixa isso explicado, né? Porque ele tá aqui ainda, né? Então a gente começa a questionar, né? Poxa, se... remontando aquele programa da Rebelião de Lúcifer lá, né? Se Lúcifer, que é o chefão, já foi, os rebeldes intermediários ali, que são conhecidos por nós como os demônios, já foram também. Tá todo mundo preso. Por que o diabo, que é o Caligástia, está solto ainda, né? Qual é o propósito disso? Eu vou ler os dois trechos aqui, os 2 parágrafos do livro de Urântia, que falam sobre essa questão. A gente pode responder um pouco mais a fundo depois. O último ato de Micael, antes de deixar Urântia, foi o de oferecer misericórdia a Caligástia e Daligástia. Daligástia é o parceiro dele, né? Mas estes desdenharam a afetuosa oferta. Caligástia, o vosso príncipe planetário apóstata, ainda está em Urântia, está aqui na Terra, livre para continuar os seus desígnios nefandos, maldosos, né? Mas não tem absolutamente nenhum poder para entrar nas mentes dos homens, nem pode aproximar-se das suas almas para tentá-las ou corrompê-las, a menos que realmente desejem ser amaldiçoadas pela sua presença perversa. Aqui eu finalizo o primeiro parágrafo. O segundo. Antes da auto-outorga de Micael, de Jesus, esses governantes das trevas procuraram manter a sua autoridade em Urântia e obstinadamente resistiram às personalidades celestes menores e subordinadas. Todavia, desde o dia de Pentecostes, esses traidores, Caligástia e o seu igualmente desprezível parceiro Daligástia, passaram a ser servis perante a majestade divina dos ajustadores do pensamento, do paraíso, e o Espírito da verdade. O Espírito de Micael, de Jesus, que foi efusionado em toda a carne como protetor. Então ele finaliza aqui com uma resposta bem clara. Depois que foi distribuído para a gente, por direito, esses espíritos, designados aqui como ajustador do pensamento, né, que é o fragmento do Pai universal, do próprio Pai, quando um filho divino, quando um filho criador outorgado do paraíso vem para um planeta e ele cumpre a sua missão, automaticamente todo mundo passa a ter o direito de ser abrigado de um espírito ajustador do pensamento, para o guiar ele, né, no propósito evolucionário, né? E como Jesus veio aqui também, por ser também um filho otorgado do paraíso, né, ele despende o seu espírito da verdade, que é o espírito de Jesus mesmo, é a própria consciência crística que conduz as pessoas daquele planeta à verdade, né, à busca da mente de Jesus mesmo, né?
Que ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando esses espíritos estão em operação no mundo, funciona como uma proteção. Então, por que que o diabo está aqui ainda? Meramente baseado naquilo que a gente lê do livro de Urântia e consegue concluir, algo meramente administrativo. Porque o julgamento, como é feito por nós, seres humanos, tem um período de análise, né? Tem um período de... Assim, para poder... Apreciação. Para apreciar todo aquele trâmite, né? Do processo, do julgamento até a sentença. Até ser dada ali a condenação ou a absolvição, né? Só que pra gente, isso aí é feito de um tempo relativamente pequeno, em frente a um julgamento universal, por exemplo. Que foi um julgamento... Que foi o julgamento, né, de Lúcifer. Que está em processo ainda, né? Segundo o livro de Urântia. Então, a gente tende a ver isso de forma pequena. Por que demora tanto? Por que esse aqui não foi? Por que esse aqui foi ou não? Mas os juízes supremos, celestes, cheios de autoridade, de conhecimento, eles veem a coisa de um modo um pouco mais amplo, mais geral, visualizando todo o universo daquele ser, né? Porque Lúcifer foi a terceira insurreição, a terceira rebelião que teve em Nébadon, que é o nosso universo local. Então existe já um protocolo, né, para esse tipo de situação, de um governante, né, de um ser elevado em autoridade, assim como ele tinha, para ser julgado essas questões, né? Então ele, por seu cabeça, vamos imaginar aqui, nós como seres humanos, ele, por seu cabeça, já estava ao ver dos governantes sem solução. Vamos conjecturar aqui, né? E eles pensaram assim, não sei, não faço nem ideia. Mas vamos conjecturar que eles pensaram isso. Não, ele já está decidido do que ele está fazendo. Então, ele já não pode mais operar. O que ele tinha que fazer, já fez. Essas criaturas aqui, intermediárias, que são os demônios que a gente conhece, também já não tem mais serventia para continuar a sua existência. Porque eles já também se decidiram. Né? Não fala que a terça parte se foi? Exato. Dos anjos? Exato. Pois é. Vamos conjecturar que eles analisaram, na análise dos juízes também, não tem mais utilidade eles continuarem o propósito rebelde, né? Já o diabo não. O diabo ele era o príncipe planetário na época. Então, embora ele não tenha capacidade nenhuma de interferir nas mentes humanas hoje em dia, não tenha poder de ação por conta própria, por ele ter sido o ex-governante, o ex-príncipe do mundo, ele tem que continuar esse processo, né? Aqui no mundo ainda preso, porque a rebelião está em curso ainda, né? Não está mais no auge, mas ela já está vendo agora a parte dos benefícios da rebelião, mas também tem que continuar. Tem que seguir o tempo dela completo, até todo mundo já entender como é que aconteceu e tomar sua decisão completa, né? Porque a gente vê que até no nosso mundo hoje tem gente que ainda é adepto, né, às causas rebeldes. Sim. Às vezes até inconsciente, mas tem gente que é adepto ali ao luciferianismo, satanismo, não importa, né? Isso eu tô falando de um ponto de vista que nós humanos podemos ver, poderíamos ver, na verdade, né, corrigindo, como os juízes poderiam estar vendo isso daí, né? Mas eu não tenho dúvidas de que quando for dado o martelo final, for dada a sentença final desse caso que o livro chama de Gabriel versus Lúcifer, ele também vai rodar, né, como a gente fala, vai rodar também. Não vai ter mais... ser sentenciado a aniquilação, né? Que é a mesma condenação de Lúcifer, né? O livro fala que não tem dúvidas que vai acontecer. Todos eles, adeptos à causa rebelde, vão ser aniquilados. Aniquilados que eu digo vão perder a existência, simplesmente, porque escolheram isso. Exato. O diabo não tem mais perdão, porque o próprio livro confirma que ele já foi todo o trabalho que tinha que ser feito para eles aceitarem algum tipo de arrependimento, de perdão, já foi feito por Jesus, quando ele esteve aqui em Urântia, 2025 anos atrás, e ele tentou também resolver essa questão da rebelião aqui, né? E não teve jeito, cara. O dragão, que a gente fala, o dragão, que é o Daligastia, Satã, Lúcifer e o Caligastia, que é o diabo, essa figura representada pelo dragão, nenhum deles aceitou. Nenhum deles, todos eles manteram firme ali o pensamento rebelde, né? Então, finalizou ali. Então, acredito que seja por isso que ele esteja ainda operando no mundo. Claro, ele não, como eu falei, ele não tem poder de ação, né? Mas se tiver mentes querendo, ele pode ter uma influênciazinha assim. Exato. Entendeu? Mas como o livro diz,
Ele tá aqui para continuar os propósitos dele, né? Não fala por quê, a gente só conjectura, né? Então, respondendo a Flor Bela aí, é basicamente isso. Perfeito. Então foi uma Não foi nem explicação. tão básico assim, né? Foi bem profunda É, a explicação. É bem Deixar os complexo. pontos mais claros possível, mesmo que a gente não saiba de nada do que acontece de verdade, né? Então, Exato. deixar o máximo esclarecido para não ter ponto de dúvidas aí.